Eu sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor nesta noite, que está no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessas. Graças a Deus. Tudo, para que tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai na disciplina e na instrução do Senhor. Mas esse texto é muito bom, porque ele fala do princípio, né? Vós, filhos, sede obediente os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Justo é que nós sejamos obedientes aos nossos pais, quem nos trouxe a esse mundo, né? Quem tem nos instruído, até porque quando nós nascemos, de cara logo nós herdamos o sobrenome deles, né? Cada um usa, ou seja, herda o sobrenome do pai. E a Bíblia diz que a herança dos filhos, a herança dos pais são os filhos. Então nós louvamos a Deus por isto. E a Bíblia diz: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É justo que nós atendemos nosso pai, que nós passamos a dar ouvido ao nosso pai, que nós tenha respeito aos nossos pais, que nós tenha respeito a quem nos trouxe esse mundo, que nós passamos a honrar. Até porque se nós como os filhos não honrar o nosso pai, quem é que vai honrar? Se nós, ou seja, filho, somos fruto dos nossos pais, semente dos nossos pais, se nós não obedecer aos nossos pais, quem é que vai obedecer? Tem um texto na Bíblia que diz assim, que não é os galhos que sustentam as raízes, mas sim a raiz sustenta os galhos. Então não são a bênção, as bênçãos de Deus, elas vêm através dos pais. A Bíblia diz, no versículo mais embaixo, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Então, voltando ao texto que eu acabei de citar, que diz que não é os galhos que sustentam as raízes, mas sim as raízes que sustentam os galhos. Se você corta os galhos e aparentemente o tronco, a raiz está morta, mas no primeiro cheiro de chuva ela brota. Então, e se cortar os galhos, por mais que tenha as flores, por mais que tenha folhas, por mais que faça sombra, por mais que tenha fruto, por mais que seja uma árvore bonita que embeleze, mas se cortar as raízes, os galhos secam. Né? Os galhos secam. Por quê? Porque não são os galhos que sustentam as raízes, mas sim as raízes que sustentam os galhos. As bênçãos, quando a pessoa toma a bênção, o pai, ou seja, o filho toma a bênção ao pai, não é a bênção, não é para o pai, mas a bênção é para o filho. E mesmo que o filho fique enraivecido com o pai, não gosta do pai e tal, mas o pai continua sendo pai. E, ou seja, ele pode até levar a vida dele, mas o pai não depende para viver ou ser abençoado por Deus da bênção do filho, mas é o contrário, é o filho que depende das bênçãos do pai. Então a Bíblia é muito clara: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Para começo de história, esse é o primeiro mandamento. E isso é que está fazendo falta na vida de muitos jovens, de muitas pessoas, que até pessoas essas que se tornaram adultos, se tornam pessoas maduras, idosas, mas que ainda hoje são carentes de bênçãos. Porque a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai, honra tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento. Não vem outro mandamento, ou seja, antes desse não. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Eu tenho filhos, o mais velho tem 38 anos e o mais novo tem 24, mas ainda hoje eles me tomam a bênção. Meus netos, todos eles me tomam a bênção, porque eu sei a importância e eu peço bênção deles, porque eu sei a importância da bênção. E eu ensinei a eles a me pedir bênção. Então a Bíblia diz, glória a Deus, é muito bonito quando a pessoa diz: benção meu pai, ou benção minha mãe, ou então benção eu vou, é um sinal de bênção, é um sinal de vitória. A Bíblia diz: honra teu pai e honra tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Tem promessas, e que muitas pessoas ainda hoje já se tornaram adultas, pessoas idosas, maduras, mas ainda não encontraram a verdadeira promessa de Deus. Estão vivendo aqui e acolá, vivendo de favores aqui e acolá, mas a verdadeira promessa ainda não encontraram. Por quê? Porque a verdadeira promessa, ela vem já desde a infância.
Isso por quem? Dada por o pai e a mãe. Porque Deus abençoa, mas você tem de submeter. A Bíblia diz, honra teu pai e honra tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento. Não tem outro mandamento que venha além desse. E todos já vêm depois desse. Mas o primeiro mandamento que já surge na nossa infância, na nossa adolescência, é esse. Honra teu pai e honra tua mãe. Tem respeito com ele. Louvado seja Deus, para que tu viva bem. O texto 3 diz assim, para que tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eis a razão que muitas pessoas, muitos jovens, não estão chegando, ou seja, não estão amadurecendo. Com a sua idade de 18, de 20 anos, já estão morrendo. Por quê? O texto aqui é muito claro. Para que tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Não tem a promessa de Deus. Por quê? Porque não honra o pai, não honra a mãe. Se não tem as promessas de Deus, a vida é curta. Como diz lá em outro texto, diz que é como grama no telhado, nasce, ou seja, mas nos primeiros sol, no primeiro calor, ele seca. Então a pessoa não chega a amadurecer, por quê? Porque não tem a bênção. Porque o texto que faz que a pessoa viva bem na terra, ele se cumpre aqui. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isto. Para que tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Tem de viver, é uma necessidade, Deus nos fez. Você vê que hoje as coisas estão ao contrário. É os pais que estão enterrando os filhos. E não era para ser assim. Eram os filhos, era para querer enterrar os pais. Mas agora é os filhos que estão sendo enterrados pelos pais. Por quê? Justamente porque falta aqui. Lá no início já deu errado. Já começou a vivência, a convivência, já veio esse mundo. E quando se deu por si, já começou errado. E lá na frente está fazendo falta. É isso que está fazendo falta na vida de muitos jovens e de muitas pessoas. Hoje em dia ninguém vê, quase ninguém toma bênção a ninguém, ou seja, cada um chega e sai, e entra, parece que todos são igual, parece que não são parentes, e isso virou uma costumeira. Ninguém mais tem uma honradez pelo pai e pela mãe, porque é o mundo moderno, porque é o mundo que vivemos, agora naquele tempo era uma coisa, agora é outra, não, mas essa bênção que Deus fala, glória a Deus, é para aqueles que querem viver e querem ter uma vida futura, e querem ter uma vida de progresso, e querem ser bem-sucedidos, para que possam usar todo o seu potencial na sua vida. Honra teu pai e honra tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te vá bem e para que viva muito tempo sobre a terra. Glória a Deus por isso, para que viva muito tempo sobre a terra. Tem outro versículo também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 4, que o nosso irmão Paulo, ele também nos fala, glória a Deus, que diz assim, se porém alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiramente a exercer a piedade para com os seus próprios familiares, e recompensar seus pais, porque isto é bom. Qual é a recompensa que está tendo hoje? Qual é a recompensa que muitos filhos estão dando para o pai hoje? Você vê que muitos filhos matando o pai, muitos netos matando os seus avós e tudo e por aí vai. Mas a palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo nos alerta, se porém alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles viver e exercer a piedade para com a sua própria família. E recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Louvado seja e glória a Deus por isto. A Bíblia fala de recompensa, né? Nossos pais fizeram muito por nós, mas qual é a recompensa que nós temos dado para os nossos pais? Né? Qual é a recompensa? Os pais hoje estão recebendo a verdadeira recompensa dos filhos, e os filhos estão recompensando os seus pais por aquilo que fizeram. Está tendo um pagamento, ou seja, um troco, e está tendo um retorno pelo aquilo que foi feito, os pais fizeram pelos filhos, e os filhos agora estão recompensando os pais, ou não? Ora, mas se nem tomar bênção, muitas vezes não tomam. Mas se nem dizer, ou seja, com licença e tal, isso não existe mais. Imagine recompensar. Imagine recompensar. O apóstolo Paulo, ele fala muito profundo sobre isso, para que haja uma recompensa. E ele diz o seguinte, era para que exercer a piedade para com a sua própria família, e recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante do Senhor. Tem de recomeçar, ou seja, reconhecer logo pela família, porque se nós somos obedientes aos pais, certamente nós vamos ser obedientes no serviço.
Quem é bom filho vai ser bom patrão. Quem é bom filho vai ser bom empregado. Quem é bom filho vai ser bom amigo. Quem é bom filho vai ser bom esposo. Quem é bom filho vai ser boa mãe. Então é por aí vai. Mas a Bíblia diz que tudo isso tem de começar pela casa, pela obediência. Por quê? Para que venha a bênção de Deus. Não pode ter bênção de Deus sem primeiramente passar pela obediência dos pais. Primeiramente vem a obediência dos pais, para depois vir a obediência de Deus. Porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento. E depois Deus entra com os outros mandamentos. Mas o primeiro mandamento é esse. Ou seja, honra teu pai e honra tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento. E depois vem os mandamentos, que a Bíblia nos instrui e tudo, mas primeiramente temos de aprender em casa. Né? A convivência em casa. Recompensar pelo aquilo que nossos pais nos fizeram. Alegrar o coração do pai, alegrar o coração da mãe. Ser um bom filho. Começando por casa, para que depois nós possamos seguir em frente. Né? Entendeu? Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto, muito bom. O homem sempre semeia na expectativa de colher no futuro, mas sempre colhe o que semeou no passado. Né? O homem sempre semeia na expectativa de colher no futuro, mas colhe sempre o que semeou no passado. Quem semeou boas coisas receberá. Né? Se ele não honrou o pai, se ele foi mal com o pai, se ele foi um filho desobediente, se ele foi um filho problemático com os pais, certamente os filhos vai ser com ele. O que se planta, se colhe. Cada um recebe, cada um só colhe o que se planta. Então, o que está acontecendo isso hoje, que nós estamos vendo as famílias desgarradas e as famílias destruídas, e ninguém mais obedece ninguém, mas a palavra do Senhor ainda é a mesma. A palavra do Senhor continua a mesma. Isso não foi só no passado, não, isso é agora, isso está acontecendo, tem de acontecer agora. E bem-aventurados e felizes são aqueles que levam o costume ainda, que tem um costume, ou seja, que chega com seus filhos, que ensina os seus filhos, que instrui os seus filhos, que disciplina os seus filhos, como diz aqui o texto. Glória a Deus por isso. Mas o texto aqui, ele também dá ele também fala para os pais, louvado seja o nome do Senhor, ele diz: vós, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Vós, pais, glória a Deus, vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na disciplina e na instrução do Senhor. Na instrução do Senhor. Esse é o mandamento que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos ensina, para que venha se cumprir aquilo que o Senhor disse para Abraão: eu abençoarei a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta geração. Né? A bênção do pai, ela alcança a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Ela não fica no meio do caminho, mas ela é para alcançar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E por que não está alcançando? Por que muitas das vezes os nossos filhos não são criados como nós fomos criados, e nós não fomos criados como nossos pais foram criados lá atrás? Algo está dando errado. Algo está errado. Os costumes são outros, os ensinamentos são outros. O mundo moderno agora entrou e a coisa agora é diferente. A coisa agora é diferente. E é por isso que está dando errado. E é por isso que as famílias estão sendo destruídas. Porque as pessoas, muitos deles, não param para ouvir e não dão honra a quem é devido. A Bíblia diz: é conselho do Senhor. Esse é um bom conselho. Essa é uma boa instrução. Esta é uma boa orientação. Nós amamos a nossa família, os nossos filhos. Nós amamos a nossa casa. E precisamos de ter paz. E precisamos que os nossos filhos, os nossos netos vivam bem. E tenha futuro, e tenha filhos também, como nós tivemos. Mas isso muitas vezes não está acontecendo. E onde é que está o erro? O erro não é na palavra do Senhor. A palavra do Senhor continua. Ela continua viva, ela está aqui na Bíblia. Ela é firme e ela é eficaz. E Jesus Cristo diz que passa o céu e passa a terra. Passa os céus e passa a terra. Mas ele disse: as minhas palavras permanecem para sempre. Esta palavra ainda hoje tem poder. Se nós colocar e aplicar esse ensinamento de Deus em nossas vidas, certamente seremos abençoados. Amém? Que Deus te abençoe
ricamente nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por você que enviou o seu nome, para que nós colocássemos o seu nome no livro da oração, foi colocado o seu nome aqui, e nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pela tua saúde, nós vamos te abençoar, abençoar teus filhos, abençoar a tua casa, abençoar a tua saúde, abençoar o teu projeto que você tem, os seus planos, os sonhos que você tem, que muitos deles talvez ainda não se cumpriram, não foram realizados. Nós vamos interceder a Deus, nós vamos buscar a Deus em seu favor, para que Deus te ajude, para que você siga bem, para que você continue bem, e para que você trilhe nesse caminho que o Senhor te deu, e que você possa ser bem sucedido. Como disse o Senhor, disse para Josué, aonde quer que você for, aonde quer que você se encontre, que Deus esteja contigo. Eu vou orar por você. Pai poderoso, eu oro, meu Deus e meu Pai, por essas pessoas que colocaram o seu nome, pediram para colocar o seu nome no livro de oração. Essas pessoas que estão conectadas conosco, essas pessoas que estão ligadas nesse momento, meu Pai, nessa live, 7 minutos com Deus. Eu oro, Senhor da glória, e apresento a vida destas pessoas. Meu Pai, nessa noite eu oro pela família. Nesta noite eu oro, meu Pai, para que tenha paz na família, para que esta família viva bem. Meu Pai, para que esse filho e essa filha pare e veja que não é os galhos que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta os galhos. Não são os filhos, meu Pai, que abençoam os pais, mas é os pais que abençoam os filhos, meu Pai. Assim diz a Bíblia. Oh, meu Deus e meu Pai, eu abençoo esse pai de família, para que ele possa abençoar a sua casa. Meu Pai, em Cristo Jesus, abençoamos, meu Pai, este lar. Que esse lar tenha paz, que esse lar viva, que essa pessoa viva bem, e que esta casa tenha harmonia. Meu Cristo Jesus, eu abençoo esse homem, eu abençoo esta mulher. Meu Pai, esse homem que luta, que batalha, esta mulher que é uma vencedora, não entrega nem joga a toalha, mas meu Pai, é a primeira que levanta, e a última, meu Pai, que vai dormir, que vai descansar. Eu abençoo esta família, eu abençoo, meu Pai, esse lar, eu abençoo a saúde desse homem e desta mulher. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que Deus dê saúde, força, vigor, para que esta família viva bem, para que esse pai de família viva bem, e para que esse jovem, esta jovem, meu Pai, viva bem, passe a honrar o seu pai e a sua mãe, para que tenha as bênçãos e as promessas de Deus sobre a sua vida, e sobre o seu lar, e sobre a sua cabeça. Pai poderoso, abençoa esse jovem, abençoa esse adolescente, abençoa esta criança, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro abençoado, meu Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo e consagro esta água, e declaro esta água ungida, consagrada e abençoada no nome de Jesus. Pai, eu declaro esta água ungida, um remédio espiritual. Quando essa pessoa tomar, quando essa pessoa beber esta água, meu Pai, que está na sua casa, que está, meu Pai, nesse momento, meu Pai, em oração também conosco, nós oramos e esta água será um remédio espiritual para a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém.